Olá, tá começando o episódio 200 do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, há 200 episódios, Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. Nossa, 200 episódios, como passa rápido, mas e aí, como é que vai? Depois de 200 episódios. Tudo certo pela vez número 200 também. Parece que a gente começou faz o quê? 1 ano e meio a gravar, uma coisa assim, né? Não parece que faz tanto tempo assim que já dava pra chegar nessa marca incrível. E tem uma outra marca Pois é. incrível. Há 200 semanas a gente conseguiu gravar o A Fonte, aqui na Gigahertz, e também o Área de Trabalho, que ele também vai celebrar 200 episódios nessa semana. Então são 2 recordes. Muito, é praticamente 200 semanas de gigahertz, né? Exatamente isso. Muito bacana. Obrigado a todo mundo que deixou a gente chegar aqui, que se não fosse vocês, não tinha podcast, né? Então, muito obrigado. Valeu, galera. E vamos começar, é claro, trazendo aqui o que a gente achou do episódio mais recente de For All Mankind. Tá chegando no final da temporada. Esse foi o 8º episódio, o Admirável Mundo Novo, Brave New World. E primeiras impressões, Felipe. Olha, é episódio que dá pra sentir ali o clima de reta final. Tenho gostado agora, depois ali da metade da série que a gente reclamou que o comecinho tava devagar. Agora a coisa começou a andar mais. Tivemos mais cenas espaciais neste Pois é. episódio, né? O Vale Espaço. Parece que ele tá aumentando conforme a série tá chegando ao fim, né? No comecinho era só ali 1 minutinho, agora tem 2, 3 cenas, tem mais discussões ali envolvendo o espaço. E eles têm ali durante o episódio, para resumir muito, a ideia de explodir a conexão entre a nave deles e a Titan, que eles descobrem que tem um pessoal do governo, os militares indo atrás deles para tentar retomar o poder, e aí eles percebem que o principal alvo deles é o asteroide, que se não tiver como chegar no asteroide, perde um pouco o sentido de brigar por aquele espaço ali onde eles estão. Então a ideia é explodir ali. Tem um dos rapazes mais novos que chega a morrer, tem uma cena ali no final que mostra, né, a menina virando ele, aí tem todo um efeito ali, e ao mesmo tempo tem a filha do Ed Baldwin, que é a Kelly, né? Toda Kelly, é. vez, A gente não toda consegue vez a decorar os gente... nomes, é. São muitas pessoas, é uma novela muito grande. Mas a Kelly tá lá, que no episódio anterior teve todo aquele caso que ela trocou lá o comando pra nave pro lugar que ela queria. E aí até então o comandante fica ali meio confuso, e o episódio, né, mostra ali que ela até se sente um pouco culpada, né, pela forma como o comandante ficou mal, mas também não falou que foi ela, né? Eu até achei que ela ia acabar comentando, mas na hora que ele colocou ela como líder da missão, ela ficou tipo, tá, vou ficar quieta aqui, pelo menos por esse episódio. Mas assim, um episódio bacana, e dá pra sentir mais uma vez que estamos caminhando pro season finale. É meio clássico de histórias que você tem durante uma temporada inteira, 2 lados brigando, de aparecer um terceiro inimigo fazendo esses 2 lados se juntarem, né? Supera as diferenças pra tentar combater essa ameaça que vem de fora, né? Então, esse episódio até começa com aquela coisa de ok, né? Uma união por conta de um evento que, né, pousaram lá em Titan, então as pessoas deixam as diferenças ali, se sentem inspiradas pelo que é possível, aquela coisa toda. Ao mesmo tempo que a gente vê a Irina já agora tá em uma posição igual ali de liderança com o governador. Na verdade, não, né? Ela que tá já assumindo o controle da situação e convence o Miles que isso é um risco mesmo, etc. Então, por conta dessa conversa, é que o episódio vai desenrolando com ele, depois indo falar com a Leida sobre o que aconteceu, eles encontrando mesmo qual que é a ameaça, e aí vem uma das situações que vão ser interessantes de acompanhar no finalzinho da temporada. A gente tem a Jarrett, a Inês Jarrett, né, que ela é neta lá não vou lembrar os nomes, do pessoal da primeira temporada, aí eles tiveram, enfim, né? A gente vê ela junto com o carinha que no comecinho da temporada, o Marcos, isso foi fácil de lembrar o nome, né? Que no comecinho da temporada deu pra ver que ele fazia parte ali da turma, desceu pra poder fazer o treinamento de exército, etc. Agora, tanto ela quanto ele vão praticamente chegar ali em Marte em lados opostos, né? Especialmente considerando que no comecinho da temporada
deu ali a entender que o Alex Baldwin, neto lá do Baldwin, ele tinha ali um sentimento pelo Marcus, agora eles vão voltar em lados opostos, né? Por conta dessa briga toda que aconteceu, a situação toda, junto disso com o fato de que durante um dos ataques da semana passada, uma das amigas dele morreu, né? A russa lá. Então, esses elementos todos, tudo meio acidental, mas elementos todos colocando eles em lados opostos, é uma situação que pode, se explorarem direito, pode ser interessante, né? Especialmente ali no caso da Jarrett chegando ali como a inimiga, e tinha tudo para ser parte da turma dos bonzinhos. Ela, claro, é boazinha na situação em que ela está, né? E deu pra ver que ela própria tava, ela não queria ir nessa missão lá que deu errado no finalzinho, falou, putz, não tô pronta ainda, tenho medo, vai que lá o que fez meu tio pirar, meu pai pirar, é uma coisa genética, eu posso, né, no momento imprevisto me voltar contra aqui, alguma coisa assim. E no fim das contas não foi isso, mas deu lá o caos, mais um acidente, mais um mal entendido que fez essa temperatura toda esquentar, né. E a gente teve aquela cena que eu achei interessante também, do governador indo junto lá na missão, no fim das contas, com a Cilia Boyd, ali, vamos ver se você lembra dos tempos que você era cosmonauta, bota aí a missão pra subir, tem aquele momento de tensão, de desligar o motor no meio do caminho, e depois ligar de novo pra resetar, porque parece que bateu um raio, nem eles sabem exatamente o que aconteceu ali na nave, mas conseguiram fazer e pousar ali e destruir toda a parte de pouso lá do meteoro. Então, a gente tem mais o quê? Um episódio? 2 episódios, né? Até o finalzinho da temporada. A gente provavelmente vai ver 90% da conclusão dessa história toda no próximo episódio, e o último episódio vai ainda mais botar ali a situação pra já colar com o Star City, que começa justamente também, acabou um, vai estrear o outro, né? Então, vamos passar essa bola aí. Sim, sim. Então, de novo, reta final deve ter mesmo. A gente já viu durante a temporada algumas conexões ali mencionando Star City, então deve ter mais nesses últimos episódios. E eu também achei bem interessante essa parte do governador. Até parece que tá caminhando assim pra uma coisa meio arco de redenção dele, né? Que ele tinha aquela imagem do cara malvado que tá contra todo mundo. Mas daí ele percebe que o governo russo tá com a família dele, tá obrigando a mulher dele a falar dele. E ele fala, não, pô, não tem nada a perder, então vou ajudar vocês. Então, meio que parece que está indo pra esse lado. Só não sei da Irina, né? Porque tinha aquela vibe dela tá meio querendo pegar o comando, então não sei qual que é a dela exatamente nessa história toda. Mas o dele parece que vai ser algo meio tentar virar bonzinho agora aos 45 do segundo tempo. Mas tá aí, mais um episódio de For All Mankind, caminhando pra reta final, e tô curioso pra ver como é que vai ser o final da série, pra amarrar tanto com Star City e pra ver se a gente tem uma pista do que vai ser possivelmente a última temporada da série. Exatamente. Meus últimos 2 deu uma engatada boa. Tô preferindo Sim. agora, né? Muito bem, claro que vocês podem dizer pra gente o que vocês acharam em gigahertz.fm/feedback. E vamos lá, follow-ups sobre as últimas semanas. Uma coisa que a gente viu a Apple começar a se resolver foi o lance de vibe coding, né? A gente viu há umas semanas, há uns meses na verdade, ela estava bloqueando atualizações de alguns aplicativos que permitiam que você desse um prompt e dentro do app ele próprio ou fazia um appzinho ou mudava o comportamento e a Apple falou, não, isso aí está fora das regras porque uma hora que depois que você passa da aprovação de aplicativos, você não pode mais mudar, a gente aprovou esse aplicativo, né? E o que a gente tem visto alguns apps fazerem é, ao invés de você programar um aplicativo para rodar ali dentro, roda um web app. E um dos principais de todo esse mercado de vibe coding, que está fazendo sucesso já faz um tempinho, é o aplicativo da Lovable. A Lovable é uma empresa grande nesse mercado e eles trabalham, e outra deles é a Replit, são as concorrentes, né? E a Lovable lançou recentemente o aplicativo de vibe coding para o iOS, já levando em conta isso, não teve problemas, mas o Replit estava lá com a Apple enroscando, eles não podiam atualizar o app, por isso estava meio sequestrado ali o aplicativo na App Store, e a Replit se resolveu, não teve detalhes, né? Mas agora eles atualizaram e aparentemente o que mudou, sem eles terem confirmado mesmo, é que eles estão partindo para web apps também, né? Exatamente. Parece que essa ideia de mudar a visualização do app de algo mais nativo para web app resolveu a situação com a Apple, justamente porque
É algo que a gente comentou aqui já na fonte. As guidelines da Apple não proíbem diretamente o vibe coding, mas tem aquela coisa que proíbe, como o Marcos bem falou, que proíbe o aplicativo de mudar o seu comportamento depois que ele foi enviado, revisado pela Apple. Então, quando o aplicativo basicamente está gerando um outro app dentro dele, a Apple interpreta que isso é o aplicativo mudando o conceito, gerando um código novo ali que não foi revisado pela Apple. Então, isso que está dando todo esse problema. E com o aplicativo jogando esse resultado para a web, acho que a Apple fica mais tranquila no sentido de o sandbox de um web app é muito mais controlável, né? A Apple consegue estabelecer limites maiores do que um web app consegue fazer versus um código que ela não revisou, que acabou de ser gerado ali dentro do aplicativo. Aí com essa mudança, ela liberou, então possivelmente outros aplicativos que também estavam sendo barrados pela Apple devem seguir o mesmo caminho, mas eu ainda volto naquela opinião que eu comentei em um outro episódio da Fonte, que não tem volta. Eu acho que o vibe coding tá aí para ficar e a Apple precisa encontrar um meio termo para abraçar essa galera na App Store, porque tá bem claro que as pessoas querem fazer vibe coding, tem muita gente procurando, muitos desenvolvedores querendo lançar ferramentas de vibe coding, e a WWDC agora seria um ótimo momento para eles mostrarem que eles deram um jeito de abraçar melhor o vibe coding, de criar regras específicas para permitir ali dentro do que a Apple gostaria, dentro do que dá para eles controlarem, sem só falar, não pode vibe coding na App Store. Então, fico curioso para ver o que vai acontecer daqui em diante, mas já parece um bom primeiro passo, né? Eles terem encontrado esse meio termo ali de pelo menos o web app pode. Tem algumas coisas acontecendo. Bom, primeiro, né? Hoje começa a Google I.O. e a gente certamente vai ver uma chuva de anúncios mais ou menos ligados a isso no ecossistema todo do Google. Né? E eles até lançaram na semana passada, anunciaram já no Android, vai ter vibe coding para widget, que é uma coisa assim. Esse termo ele ficou meio no desnada hoje em dia, né? Vamos esquecer um pouquinho o que chama vibe coding isso. As pessoas queriam muito ter um app, e não tem um app. Elas procuram na App Store, então, putz, faz pra mim um app que me avise a hora que faltar 5 minutos pra chover, porque eu tentei achar uns aqui, é isso, é essa necessidadezinha pontual, básica, que a pessoa pede pra IA fazer, se a IA fizer, ótimo. Tem lá o lance de vibe codar widgets agora no Android, e a gente certamente vai ver mais um bando de anúncio disso, que é trazer o potencial do que essas IAs permitem fazer para as pessoas que não manjam programação. Esquece como é que chama isso. Isso é super positivo. É super legal. Do lado da Apple, a gente já viu, né? O pessoal reclamar que está aumentando o tempo de review de aplicativo, até para aprovar contas novas de desenvolvimento. Mas, de um lado, ela está começando a permitir, né, achou um jeito, pelo menos com o Replit, que é um aplicativo grande, de fazer isso. E do outro lado, a gente vai falar sobre isso aqui. Né? Vazou de que ela está pensando em talvez adaptar uma ou outra coisa da App Store para ver como é que vai fazer com agentes de IA, por exemplo. Que é uma outra coisa que certamente ela vai ter que mexer. Porque eu até comentei, acho que foi no área de transferência, comentei semana passada. Assim, agentes de IA só são úteis se eles puderem mexer nas coisas. Se puder mexer em outros aplicativos, em outras ferramentas. Que o agente sozinho não faz nada, né? Ele tem que agir sobre algo, né? Então, e eu já tinha falado, por exemplo, eu já escrevi faz um tempo no Night 5 Mac, que eu achava que o futuro da interação com apps, uma parte disso é voz. É exatamente isso. Falar, carangueja, faz para mim um widget que me avise quando faltar 5 minutos para chover. É um exemplo bestinha que eu estou dando, mas olha, pensa em API de previsão do tempo, alerta, localização, um monte de coisinha que já existem, tá tudo aí para fazer, né? Se você tem a necessidade e você não sabe desenvolver, umas alternativas é você aprender a desenvolver. Beleza, é o caminho que todo mundo fez a vida inteira, mas se você abstrair essa parte, tudo bem que é legal sempre as pessoas aprenderem coisas novas, etc. Mas meu caso, por exemplo, já tentei aprender a desenvolver horrores, não funcionou, não entra na minha cabeça. Eu tenho as minhas necessidades. Eu já fiz algumas delas usando o Vibe Coding, alerta, por exemplo, de notícia de site que não tem RSS. Isso me ajuda no dia a dia, me ajuda a fazer um trabalho melhor. Então, essas necessidades, eu acho que a gente vai ver, eu espero que a gente veja melhorias. E principalmente essa notícia de que a Apple está já pensando em ajustar. Sim, ela não está pensando, ela já decidiu. O que vazou é que ela pode ajustar, no fim das contas, né? Isso eu achei muito positivo. Né? Mas, vamos ver, isso que... Ela achar um jeito de seguir em frente com o Replit já me trouxe aqui um pouquinho de tranquilidade para ver que ela está sim
se mexendo e talvez esteja disposta a rever algumas coisas da App Store, porque elas não fazem mais sentido hoje, como elas faziam há 20 anos que foi anunciado, né? Enfim. E uma outra coisa que rolou nessa última semana, nosso amigo William Max, pessoal da Sorcerer Hatch, deu uma espiadinha lá, achou dentro do iOS mais um passo em direção à Apple abrir o sideloading ou lojas alternativas aqui no Brasil. Né? Exatamente. Abraço para o William, inclusive, Abraço. lá da Sorcerer Hatch Tech. Eles perceberam que agora nos ajustes do iPhone, para quem já está aqui no Brasil e instalou o iOS 26.5, está aparecendo o menuzinho de instalação de apps, em que você pode escolher qual é a sua loja de aplicativos preferida. No caso, por enquanto, ainda a única opção é a App Store, mas já é mais um sinal daquilo que eu encontrei nos códigos do iOS 26.5, que ainda não está disponível, mas que a Apple deve liberar muito em breve o sideloading, os App Marketplaces, aqui no Brasil, porque realmente eu até conferi, peguei um iPhone que ainda não estava atualizado, que está no iOS 26.4, ele não tem esse menu. E agora nos meus iPhones que tem o iOS 26.5 já aparece lá instalação de apps para você escolher. Ele fala, né, sua loja de apps padrão e tal, que se você tiver adicionado várias lojas, você vai ver elas na lista e você pode definir qual vai ser a principal. Novamente, a Apple ainda não anunciou nada, então acho que é aquilo que eu comentei no episódio anterior. Eles estão virando as chavinhas, devem fazer um anúncio oficial no Apple Newsroom para daí sim liberar. Mas tudo isso reforça que cada vez estamos mais próximos de termos os App Marketplaces aqui no Brasil. Pois é, eu cacei aqui, tá aqui também disponível para mim, óbvio, porque eu tô rodando também a versão mais atual. Muito bacana esse achado dele, aos pouquinhos, né? Uma pecinha ou outra, vai depender da Apple virar a chavinha lá? Vai. Mas acho que agora é inevitável, né? Isso já é uma coisa que está aí, falta ela fazer. Então, para quem tava muito esperando... E tem, agora a gente até comentou sobre isso também, né? Quem que são as empresas que vão fazer essas lojas de aplicativos, né? Para concorrer mesmo com a App Store. Tem uns rumores, né? A Claro, por exemplo, o Mac Magazine falou, né, que a Claro talvez faça aqui uma loja para ela. Tem a Outstore, que é a famosona, que tem lá na Europa, tem a Outstore Pal, né? E tem a Epic Games Store também, que teve aquele negócio no processo da Apple contra a Epic. A Epic falando, tá vendo só que interesse que tem, o mundo inteiro aqui tá querendo fazer, tem 100 desenvolvedores aqui na nossa loja. E a Apple falando, tá vendo só que porcaria, ninguém quer isso, tem só 100 desenvolvedores na loja da Epic. Então as narrativas concorrentes com o mesmo fato. Mas lançando a Outstore, a Epic Games Store e a Claro, eu tenho certeza que o Mercado Livre vai querer fazer uma loja deles, é um mercado promissor, né? Vamos ver quantas barreiras a Apple vai colocar nesse meio do caminho. Lá na Europa, por exemplo, por que só tem essas duas? Porque você tem que ter um lastro, basicamente, provar que você tem uma grana gigantesca para poder lidar com as situações todas que vão surgir ali, então não vai dar para a gente aqui abrir a Gigastore com aplicativos de... Adoraria, né? Mas não vai dar pra gente fazer isso. Então vamos ver como é que vai ser as regras que ela vai anunciar. Mas já tem movimentações de bastidores aí pra ter essas lojas mesmo. Exatamente. As grandes hoje que o pessoal mais procura, com certeza, é a Outstore e a Epic Games, porque daí o Fortnite volta, a galera que gosta de jogar Fortnite consegue baixar de novo. Então, essas, assim que a Apple virar a chavinha, você já vai conseguir instalar no seu iPhone, e a gente deve ver algumas lojas aqui mais locais surgindo também, muito provavelmente desses players grandes que o Marco citou. Claro, mesmo que está demonstrando esse interesse. Mercado Livre, não duvido nada, porque eles realmente começaram essa briga aqui no Brasil, eles que foram atrás da Apple, acionaram o CAD, então com certeza deve rolar uma loja deles para poder baixar os aplicativos no Mercado Livre sem ter que pagar a comissão de 30% da Apple. Com certeza alguns vão seguir esse caminho, mas está cada vez mais perto, realmente agora é só uma questão de tempo até a Apple anunciar oficialmente e virar de vez a chave. Exatamente. Uma outra notícia que ganhou atualizações nessa última semana foi a do acordo que a Apple aparentemente já fez com a Intel para poder fabricar, né? Os processadores. Ela passa a receita para a Intel fabrica, mesmo entrega o processador feito. É engraçado que a cada semana essa notícia muda e é atualizada com uma coisa ainda mais prática. Primeiro era o Germa falando, Apple está conversando com a Intel, não tem nada definido. Aí deu uns dias, o Wall Street Journal falou, Apple já conversou com a Intel, já está definido. Aí deu uns dias, o Ming Chi Kuo falou, a Intel já está produzindo, a próxima semana vai ser que já tem iPhone com chip Intel, aparentemente, por essa progressão que a gente está vendo. Mas o Ming Chi Kuo falou que a Intel já começou a produzir esses processadores com a série de fabricação lá 18AP da Intel,
que é curioso porque no ano passado a notícia era que o CEO novo, Lip Butan, estava pensando em pegar essa divisão inteira do 18A e classificar como prejuízo para ter desconto em imposto, porque já não ia dar nada. Aí agora conseguiram um acordo com a Apple para fazer isso e que 80% da produção desses chips é para iPhone e o resto vai ser para iPad e para Mac, como é basicamente a divisão mix, né, de produção que a Apple tem já com TSMC e coisa assim, e que a Apple está avaliando usar a Intel para outras tecnologias também, que eles chamam de Advanced Node. É a parte mais prática e básica do processo de fabricação mesmo ali, dos chips, de tantos nanômetros, essa coisa. Então já estão conversando com a Intel para expandir. E isso é curioso porque na semana passada, ao mesmo tempo que saiu essa notícia, o mercado inteiro de processadores deu uma bela de uma mergulhada. Então todo mundo perdeu 3% a 5%, 7% de valor de mercado. Então a Intel, a gente viu a AMD, a Qualcomm não vi, mas certamente mergulhou também. Então tá bem volátil esse mercado todo. Mas o ponto é, de acordo com o Ming-Chi Kuo, não só já está assinada e seca a tinta desse contrato, mas então está fazendo já esses processadores aí para a Apple. É realmente curioso como a notícia evoluiu de a Apple tá fechando o acordo para a Apple já tá fazendo, né? E a Apple então já estão fazendo chips juntos, né? E sempre lembrando que não é o Mac Intel que tá voltando, é só a Intel pegando ali o que a Apple já faz com a TSMC e ela vai também entregar, assim como tem esse rumor que a Apple também deve usar a Samsung para distribuir mais a produção de chips dela, que também já comentamos aqui na fonte, que isso é benéfico para todo mundo, porque as outras empresas saem ganhando e a Apple também ganha porque consegue fabricar alguns chips nos Estados Unidos, tem todo o lance com o Trump. Mas enfim, o interessante aqui dessa notícia do Ming-Chi Kuo é que ele fala que esse comecinho agora, que a gente nem esperava que assim em 2026, parece que é um teste em uma escala menor e que neste primeiro momento, ele não diz qual chip, mas ele fala que a Apple pediu para a Intel focar em chips low-end / legado para iPhone, iPad e Mac, ou seja, provavelmente chips dos aparelhos mais antigos que ainda continuam na linha. E nisso dá para especular também que eles podem estar fazendo o chip A18 Pro para o MacBook New. Acho que seria um momento perfeito. A gente teve a notícia que a Apple encomendou mais chips para o New, que ela já tinha esgotado os chips que eles tinham lá em estoque. Então, muito provavelmente, entre esses chips que a Intel está fazendo, eles devem estar trabalhando com o A18 Pro, que vai ali no MacBook New. Tem também, né, os iPads antigos, o iPad mini mesmo, também ele não... se eu não me engano, ele tem o A18, o A17, acho que é o A17, né, o A17 Pro do iPad mini, então... Não lembro. Eu olhei aqui, é o A17 Pro, então tem mesmo ali alguns produtos na linha, principalmente esses modelos mais de entrada, que estão com alguns chips anteriores, então... Nesse comecinho, a Intel vai focar nesse só para mostrar que eles realmente conseguem fazer. E aí a ideia é que a partir do ano que vem, eles comecem a focar também em produzir os chips topo de linha para os flagships da Apple. Mas bem curioso ver, né, esse 360 da Intel, né, que era parceirona da Apple, acabou a parceria, ficaram sem nada e agora tá voltando de um jeito diferente. E é o que a gente comentou há umas semanas. Isso é com o CEO novo que em 1 ano de trabalho já conseguiu reverter bem a trajetória da Intel. Boa parte disso é o acordo que ela fez, vender 10% lá para o governo americano. É claro que todo mundo ia colar nisso para ficar bem com o Trump, mas ainda assim o CEO conseguiu reverter algumas crises, né? E a Intel está fazendo aí. E você falou do MacBook Neo, saiu, o pessoal viu que o prazo, a previsão de entrega do MacBook Neo parou de ir lá para junho e começou a ganhar algumas semanas de volta, né? Então agora quem quiser comprar o MacBook Neo não precisa esperar já até depois da WWDC. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, esse prazo de entrega está começando a ficar mais sob controle e isso é resultado da Apple, aparentemente, ter falado do TSMC. Liga a máquina aí, faz mais, eu sei que vai sair caro, mas vamos lá. Que foi o que a gente sempre falou aqui, que era a decisão mais óbvia. Lançar um MacBook Neo atualizado com um chip A19 Pro, você só ia deixar bravo todo mundo comprou o A18 num produto que só recebeu boas notícias, boas avaliações, não ia ser a melhor opção, né? E considerando que essa vai ser a porta de entrada para, se tudo der certo para a Apple, quem comprar o MacBook Neo virar cliente da Apple a vida inteira, daqui a 6 anos ter iPhone, ter Mac, ter iPad, ter óculos, ter Vision Pro, você engolir um pouco do custo disso e não ter os seus 60% de margem de lucro nesse produto específico por 6 meses, acho que era mesmo a decisão mais acertada. E a Apple
tá já fazendo mesmo esses A18 Pro de novo, mesmo custando mais caro. Exatamente. Eles teriam que engolir esse custo, porque a Apple bateu tanto na tecla do preço, reforçando que ele começa em 599, que eu também já defendi aqui que acho muito difícil eles mudarem esse Mac agora no meio do campeonato. Quem sabe na próxima geração eles aumentem preço, mas agora realmente eles decidiram engolir aí essa diferença de preço por terem pedido para a TSMC reforçar aí a produção de chips. Mas está aí já um resultado que deu uma melhorada no tempo de espera. Inclusive, dei uma checada aqui no site da Apple Brasil, que antes estava marcando 3 a 4 semanas de entrega. Ainda alguns modelos estão com esse prazo de espera, mas dependendo da versão que você escolhe, já cai para 2 a 3 semanas. Então, dá para ver realmente que a Apple está conseguindo aos pouquinhos aumentar ali de novo o estoque de MacBook New que estava em falta. Uhum. E tem aqueles lances de que esses chips, eles eram os que estavam descartados, basicamente. A Apple, ao invés de descartar e jogar no lixo, ela colocou num produto novo e passou a vender. Então, esses chips novos, o A18 Pro que estiverem saindo agora, ou ela vai pegar os que tiveram um núcleo defeituoso e vai mandar desligados mesmo para que já era o objetivo deles, ou então mesmo que ele saia perfeito, ela desliga o núcleo para poder deixar todos eles ali com o mesmo desempenho. Não virar aquela coisa assim, né? Você comprar e depois você tem que ver se você comprou o que é mais rápido, o que não é mais rápido. Aí ia ter a teoria da conspiração, de que aquelas bobagens que aparecem, né? Então ela faz isso, engole o custo de ter que começar a fazer de novo essa produção, né? A economia de escala ali só vai funcionar na hora que ela chegar perto de fabricar esses, sei lá, 4, 5 milhões a mais aí de chips. Pra chegar mais próximo, a gente falou, né? Quando saiu, a Apple pretende vender 3 a 4 milhões do MacBook. E a gente falou, cara, não faz o menor sentido. Esse produto vai vender 10 milhões. E o Tim Copeland, analista que tá bem de olho nisso aí, falou, ela vai mesmo, a capacidade pra chegar a fazer e vender 10 milhões. Faz sentido total, né? 3 a 4, ela já vendeu. E seguindo aqui com o que pintou de notícia nas últimas semanas, tem a ver com o que a gente já tinha comentado aqui anteriormente. A Apple fez um acordo nos Estados Unidos para acabar com o processo de, basicamente, propaganda enganosa com a Apple Intelligence, e ela fez um acordo de 250 milhões de dólares para dividir isso entre os Estados Unidos, os clientes que se sentiram enganados, vai dar aí de 25 a 90 dólares por cliente, dependendo de quantos iPhones comprou, quanto tempo, etc. Por conta até daquela campanha que ela fez com a Bella Ramsey, falando das coisas da IA que iam chegar, que até hoje não chegaram, né? E a gente sempre fala aqui uma coisa, por que a Apple briga tanto com processo em todos os lugares do mundo? Porque se ela perde um processo em Tuvalu, isso vira precedente nos outros processos no resto do mundo para acusar também, e aí já tem um caminho um pouco mais fácil para a acusação emplacar qual foi o argumento. Aconteceu o quê? Ela fez o acordo nos Estados Unidos para acabar com o processo, deu uma semana, o Procon Carioca, o Tecnoblog apurou, o Tassos, abraço para ele, que o Procon Carioca notificou a Apple por suspeita de propaganda enganosa por conta de recursos anunciados na Apple Intelligence que até agora não chegaram. Basicamente a mesma coisa, né? E a Apple tem agora até o fim do mês, tem mais 10 dias aí, basicamente, para responder e dar satisfações, né, sobre o que aconteceu. Essa história tem dois lados aqui para nós no Brasil. Primeiro que, realmente, como o Marcos bem notou, um caso que a Apple perde em algum lugar do mundo vira precedente em todo o resto do mundo, então é óbvio que nós provavelmente vamos ver processos similares rolando em outros lugares, não só aqui no Brasil, mas daqui a pouco vai estar na Europa, isso também, então é esperado. Mas aqui pro Brasil, me pergunto se realmente isso vai dar em alguma coisa, por quê? Aqui nós nem chegamos a ter esses comerciais, tipo da Bella Ramsey, veiculados na TV ou em qualquer outro lugar, porque a Apple Intelligence inicialmente foi anunciada só nos Estados Unidos, era só em inglês, então a Apple fez uma divulgação mais pesada lá, e aqui, quando ela lançou a Apple Intelligence, já tinha adiado alguns recursos, ela nem chegou a anunciar mesmo né, o comercial da carangueja, que mostrava fazendo todas aquelas coisas. Acabou que aqui foi divulgado meio que o que eles realmente conseguiram lançar. Eu lembro que teve aquele outdoor que ficou famoso, que a Apple colocou o outdoor do ET de Varginha lá, fez a brincadeira com o Gemoji, mas tudo isso realmente chegou para o usuário. Agora, a carangueja mais avançada, eles nem chegaram a divulgar aqui, então talvez
aqui no Brasil a situação seja um pouco mais amena, porque segundo aqui até a reportagem do Tassi, ele diz que o Procon Carioca está cobrando esclarecimentos, como por exemplo, quais funcionalidades que foram prometidas que já foram entregues, quais materiais publicitários que foram veiculados aqui no Brasil, né, o cronograma de implementação. Mas, de novo, aqui pelo menos eu não vi eles divulgando o comercial da Bella Ramsey e também não batendo muito na tecla da carangueja super inteligente. Tá no site até hoje, numa página que você entra, lá falando que em breve vai ter a carangueja que controla seu celular, mas em material publicitário mesmo que a gente vê em outdoor, na TV, aqui no Brasil, acho que a divulgação foi mais segurada, foi mais focada em cima dos recursos ali que a Apple já tinha mesmo, que é o Genmoji, as ferramentas de resumir notificação, de texto, e isso, querendo ou não, ali com uma diferença de alguns meses, mas chegou, né, em abril de 2025, já estava disponível para todo mundo aqui no Brasil em português esses recursos que ela estava divulgando. Então, pode ser que aqui não tenha o mesmo desfecho que lá nos Estados Unidos, mas ainda assim, muito provavelmente veremos mais países caindo em cima da Apple porque a divulgação do iPhone 16 foi muito em cima de Apple Intelligence e essa parte da carangueja, principalmente, é algo que até hoje não rolou. É muito. Eu tô vendo aqui no site da Apple, em iPhone mesmo, aqui no site brasileiro, né? Tem aqui, conheça a família, aí mostra os iPhones todos. Não tem mais aquele selinho, por exemplo, de Apple Intelligence que costumava ter os iPhones que eram compatíveis com isso. Você vai descendo, lá explora os detalhes, um tour guiado. Aí depois uma coisa que eu achei interessantíssima. Motivos para comprar seu iPhone na Apple versus comprar em autorizadas, numa fast shop, esse tipo de coisa, né? E aí tem lá, compre até 12 meses, envio por nossa conta, compre com quem entende de iPhone. Isso, cara, é muito raro ver a Apple falar compre com a gente, né? Parece quando a Coca-Cola precisou fazer no Brasil uma campanha que era do refrigerante blá, que era falando, não era a Coca-Cola falando de si, viva, aproveite, não, era xingando a concorrência, falando mal da concorrência para no contraponto mostrar que era melhor. Curiosíssimo, falar compre com a gente porque a gente entende de iPhone, né? Uma experiência de compra inspirada em você. Aí você vai descendo, conheça melhor o iPhone. Aí fala de inovação, fala das câmeras, fala do chip, aí fala de Apple Intelligence. E diz só, novo visual, ainda mais mágico, que não quer dizer nada. E tá falando da... Então tá lá pra baixo no carrossel, lá no rodapé praticamente da página, quando antes isso tinha muito mais foco, tinha muito mais, né, peso pra ser o argumento de venda. Olá, Apple Intelligence, lembra? Nada disso. Curiosíssimo, justamente por conta de um desses fatores, né? Olha, interessante analisar sob esse ponto de vista como que a Apple tá vendendo iPhone aqui no Brasil. Eles tiraram bastante destaque de Apple Intelligence no site, nas propagandas. É algo que eles vinham usando muito na época do iPhone 16. Aí chegou, né, o iPhone 17, eles já cortaram bastante aí. Ainda mencionam, mas a parte de carangueja mesmo, zero menções. Mostra ali, dá para a assistente que atende ligações, a inteligência visual. Mas de carangueja, nada, nenhuma menção. Verdade, eu botei um Command F aqui, procurei por nome da carangueja, ele manda só lá pro rodapé. Ao longo da página mesmo não tem uma menção. Que interessante. Enfim, e seguindo aqui para encerrar os follow-ups, é um ponto rápido aqui também que tem a ver com inteligência artificial. O Xcode 26.5, dentre as correções de bugs, melhorias e etc., eles adicionaram duas coisas que são úteis para quem programa já com assistência de copiloto de IA. Tem duas coisas novas que são interessantes. A primeira é que dá para você mandar a mensagem, ela já ficar engatilhada ali para o assistente lidar com isso quando ele puder lidar. Então, como é que a gente fala com o GPT hoje? Você manda a pergunta, ele faz a inferência, vai calculando e vai respondendo a resposta. Enquanto ele está fazendo isso, hoje, pelo menos no ChatGPT, você não consegue já mandar uma segunda mensagem. Você tem que esperar ele terminar de escrever para aí você mandar. Agora, e os assistentes de IA de código, eles já tinham um jeito de você, enquanto ele está ali pensando para poder fazer a resposta e programando mesmo, você já engatilhar uma próxima mensagem. Agora dá para fazer isso no Xcode também. Você consegue mandar isso. E a segunda coisa, e essa é importantíssima, e os agentes lá no Xcode são o Cloud Code, o Codex da OpenAI, né, os agentes, os modelos de programação mesmo.
quando você pede para esses... Vai no Codex, por exemplo. Falou, Codex, faz para mim um widget para avisar quando faltar 5 minutos para chover. Ao invés dele sair fazendo, ele pensa... Eu sei que ele não pensa, mas vamos lá, né? Ele pensa no que você pediu, ele vai na documentação, vê quais são as APIs que ele vai ter que usar, a programação, etc. Aí ele fala pra você, tá, entendi, me tira uma dúvida, você quer que esse seja só um widget? Você quer que seja um widget e um app? Você quer as opções de widget? Ele faz umas perguntas pra ele não fazer lá o que você pediu. Aí você fala, nossa, não era nada disso, cara. Aí você manda ele trocar. Então, agora, direto no Xcode, o agente também pode fazer perguntas para esclarecer o que você quer que ele faça para aí sim ele passar a fazer. Para quem usa essas codificações agênticas, são 2 coisas que faziam falta no Xcode e agora tem. Mas eu quero saber de quem programa, vocês que escutam aqui, se vocês estão usando dentro do Xcode, se vocês não estão mais usando o Xcode e usam o Codex direto, o Cloud Code direto, ou se vocês testaram e falam, putz, ainda tá meio que trefe, não é para mim, sei lá. Eu tô muito interessado para saber como é que vocês estão usando. Então mandem pra gente, tá? Em gigahertz.tv/feedback. Boa. E a seguir, eu vou falar rapidinho sobre uma coisa que eu fiz um review na semana passada. Não sei se o Felipe teve tempo de testar. Eu sei que vocês Testei conversaram também. Ah, legal. O Bartender Novo, que tem uma assinatura, o pessoal ficou bravo, mas o Bartender Novo tem uma coisa super interessante, que é uma gaveta de utilidades que fica dentro do Notch. Ou para quem não tem o Notch, eles já trouxeram a Dynamic Island antes do Mac ganhar isso naturalmente. Mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a fonte, e quer falar com você que enrolou até o fim de maio, sendo que o fim de maio é o prazo limite para a declaração do imposto de renda, para eles resolverem isso para você. E como eles falam, quanto mais complicado, melhor. Se até agora você não resolveu a declaração, porque, putz, falta um documento, tá enrolado, tem que ir, não sei o que lá, fala com eles. Vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, conversa com eles, explica a necessidade, fala que você veio aqui da fonte e deixa eles resolverem para você a declaração do seu imposto de renda, assim como eles fazem com tudo aqui pra gente. Quem é desenvolvedor, a gente fala aqui, né? Eles são especializados em pequenas e médias empresas, especializados no mercado dev ainda por cima, mas além disso eles também oferecem serviços para pessoa física, como é o caso da declaração de imposto de renda. E já tem, eles até contaram recentemente do caso de uma ouvinte aqui dos podcasts da Gigahertz que mora no exterior, tinha umas pendências chatíssimas aqui para resolver. Ela falou com eles daqui resolveram para ela de lá. Então vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui da fonte, independente da sua necessidade. E ela quer ajudar todo mundo que escuta aqui o podcast a resolver a declaração do imposto de renda. Uma última vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado, Firmou, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e por literalmente todo o apoio que eles dão aqui a Gigahertz todo dia. Valeu, Firmou! Muito bem, o Bartender foi atualizado na semana passada e a minha relação com o Bartender foi muito curiosa ao longo dos últimos meses, que eu escrevi um texto no 95Mac e falei, eu desisti, eu entendo que tá difícil, que o Tahoe mudou muita coisa, mas eu não aguento mais, ele tá tudo bugado, tá travado. A culpa não é dos devs, eles tentaram resolver, mas eu desisto. Eles foram falar comigo e falaram, cara, testa essa versão aqui que vai sair. Eu testei e estava resolvido de verdade. Eu já vinha usando o Bartender mesmo ao longo dos últimos meses e eu vim testando também, secretamente, uma versão nova que eles lançaram na semana passada, que trouxe o Bartender Pro. O Bartender Pro traz uma funcionalidade, eles falaram que o Bartender Pro é uma assinatura, vai custar acho que $12 por ano, não é tão caro assim, tá? E é a funcionalidade a Top Shelf. Então, além do Bartender ser aquele app que serve para limpar a barra de menus do Mac, que fica cheia de coisa instalada, você vai instalando, vai aparecendo ali em cima, né? Ainda mais para que o Mac tenha o Notch, fique embaixo do Notch, é uma porcaria hoje em dia no macOS, até hoje não resolveram, né? Então você escolhe qual aplicativo você quer que apareça, quando você quer que apareça, se você quer ver ou esconder, depende do momento que você estiver. E eles estão expandindo agora a funcionalidade, deve ter um motivo, vou deixar isso no ar, para diversificar só dessa funcionalidade de você escolher que ícones você quer que apareça ali na barra de menus. Uma delas é a Top Shelf, e ela serve como uma gaveta de arquivos, serve como histórico de clipboard dos Command-C que você copia, e serve como uma central de widgets do seu calendário, da temperatura, do que está reproduzindo agora no seu Mac, e você tem atalhos, você passa o mouse em cima do Notch, aparece ali essa gaveta, aí você tem atalhos de teclado, né, para qual das telas você quer que apareça, se você quer que apareça sempre no que você apertou no Command-C,
Você tem o limite, até quantos comandos eu guardo aqui? Tem, acho que até 100, uma coisa assim, por quanto tempo também. Atalho para airdrop, né? Então no airdrop você pega um arquivo, arrasta para o Notch, aparece isso aí, você solta ali em airdrop e já aparece a tela airdrop, por exemplo, que é um jeito diferente. Para mim, tem sido mais útil do que o jeito hoje em dia, né, de usar o airdrop. E eu gostei bastante. 2 problemas que eu encontrei. O primeiro, ativações acidentais desse negócio. Tô mexendo no Mac, levo o mouse lá pra cima, aparece essa gaveta quando eu não quero. Mas tudo bem, né? Se passa meio segundo ali, você configura, ela já some. E a segunda coisa é criar o hábito. Eu não sei você, Felipe, mas para mim, criar o hábito de usar isso como uma coisa nativa do meu workflow tem sido um desafio, porque eu tô acostumado há décadas a usar de outras formas. Mas a funcionalidade, a ideia da funcionalidade, eu sei que tem vários, né? Tem o Notmeister, que eu acho que é brasileiro, inclusive, que faz a mesma coisa. Tem vários apps que fazem coisa parecida, mas eu gostei bastante do que o pessoal do Bartender criou para essa versão. E você? Ficou muito legal mesmo. Você vê ali neles trazendo uma utilidade, principalmente para a área do Note. A questão de até a função original dele, que é organizar a barra de menus, é ótima, porque, como você bem observou, hoje no Mac tá uma bagunça. Eu mesmo aqui, agora eu tô gravando na tela do MacBook. E, cara, a minha barra aqui tá lotada já do lado do Note. Mais uma coisinha que eu abri, já vai pro outro lado, fica aquela coisa horrorosa. E parece que é uma solução tão simples que a Apple deveria ter implementado, não implementou até hoje, eles foram lá e fizeram. Então isso eu já acho super legal, de poder organizar a barra de menus, o que aparece, o que pode ficar escondido, que não faz tanta diferença assim. Agora, falando da novidade, que é essa gaveta ali escondida no Note, isso eu também achei muito legal, porque primeiro, as animações parece algo que a própria Apple faria, lembra um pouco ali as animações da Dynamic Island, mesmo jeito que expande, fica tudo preto, e aí parece mesmo que aquilo ali faz parte da tela do MacBook, principalmente no MacBook Pro que tem a tela com mini LED, então o preto é mais profundo, dá uma enganada melhor, mistura melhor ali com a parte do hardware mesmo. E é super útil ter o clipboard, eu sinto falta de ter um histórico de clipboard, isso é bem útil. Os widgets também, eu deixei ali o meu com a previsão do tempo, calendário, daí eu consigo ver quais são os próximos compromissos, só passando o mouse ali. Essa questão do hábito é realmente curioso, porque é isso que sempre me quebra quando surge algum app legal do Mac. Porque eu testo e falo, pô, bacana esse app, mas eu esqueço de usar, porque, enfim, minha cabeça já está condicionada a pensar de outras maneiras, a usar o Mac do jeito tradicional dele, e aí toda vez tem essa questão do costume. Eu percebi porque aqui em casa eu uso mais o Studio Display, e aí eu fecho meu Mac e eu uso todo na tela grande. Como você até brincou, ele traz a Dynamic Island pro Mac, aí no Studio Display ele fica a pílulazinha, eu coloquei ele para ficar bem transparentezinho, para eu não perceber muito, mas aí eu vejo que tem a pílula e eu falo, tá, então tem algo ali para eu interagir que não tinha. Agora, quando eu tô no Mac, eu esqueço que ele tá aberto porque o negócio tá escondido atrás do Note, né? Não tem nenhum indicador. Então, eu percebi que eu uso mais quando eu tô no monitor, porque eu tô vendo que o aplicativo tá aberto e que tem a pílulazinha ali para eu interagir. Mas é até legal que ele faz esse controle automático. Quando eu ligo no monitor, ele muda pra pílula transparente do jeito que eu configurei. Tiro o Mac do monitor, ele já muda pro Note automaticamente. Então, até isso o aplicativo faz muito bem. Eu gostei bastante, espero ver uma expansão ainda maior de funcionalidades no futuro, mas para quem quer trazer ali uma função extra para o seu Note ou quer ter esses atalhos na mão, é bem bacana, sim. Eu gostei bastante da atualização do Bartender. Você deixou qual das telas como a sua padrão hora que você ativa ele? Eu deixei a de widgets mesmo, né? Que dá para você escolher. Você quer widgets, tem a área de transferência, mas eu testei ali e eu gostei de deixar a tela de widgets, que acho que fica mais bonitinho, né? Você passar o mouse e ver ali o meu mesmo, a previsão do tempo, o calendário. Então, qual que é o meu compromisso? Eu passo o mouse ali em cima, eu já vejo. Também tive o mesmo problema que você de passar o mouse acidentalmente, aí ficar aquele negócio abrindo na tela, e eu também configurei para assim que eu tirar o mouse, assim, meio segundo ele já fecha a tela, então acabou que não é mais tão um problema assim, mas eu gosto dos widgets e gosto de ter o clipboard ali de um jeito fácil para eu acessar. Para mim, assim, uma coisa que eu ativo sempre, sem querer, é no Safari. Por usar agora o Safari nas abas no modo compacto, elas ficam bem lá em cima. Então, se você for com o mouse lá em cima e passar das abas, pronto, né? Você já ativou ali, ele tem que sair. Uma coisa que eu gosto é uma bobeirinha, que eu achei super legal.
usando o trackpad, a hora que você passa o mouse por baixo ali do Note, faz um... Só bem de levinho, assim, você sente ele passar uma lombadinha, ele passar e ativar ali. É uma bobeirinha que eu achei legal deles terem implementado. Mas pra mim eu tô deixando a área de transferência. Porque como é que eu uso há anos a área de transferência? A do keyboard maestro. Então eu vou copiando as coisas aqui, eu aperto Function F9, que é o atalho de teclado que eu coloquei, aí abre uma janela com o meu histórico gigantesco de coisas que eu copiei desde sempre. Eu tenho, sei lá, 500, 600 itens, porque ele tem até busca. Então é um jeito bacana também de achar dentro de uma coisa que eu copiei há uma semana, sei lá, um conteúdinho que eu quero, é assim que eu consigo achar. Mas no dia a dia, esse fluxo, ele às vezes é um pouco travado, porque eu estou digitando alguma coisa, certo? Eu aperto Function F9. Aí eu navego entre o que eu quero e aperto Return. Só que às vezes o meu foco de digitação saiu do programa que eu estou para ir para o keyboard maestro. Então eu aperto Return, não acontece nada. Quando, às vezes, eu aperto o Return, ele só insere o texto que eu quero no lugar que eu quero, que é perfeito, né? Esse, com o atalho do Bartender, agora eu vou lá. Uma coisa que tem que fazer é lembrar em qual slot do Command C está o que você copiou. Porque ele mostra uns atalhos pequenininhos ali, né? Uma visualização pequenininha do texto. Se você não souber o que é, você não vai lembrar batendo o olho ali qual que é o texto. Então, sei lá, eu copiei uma coisa, a segunda e a terceira. Tem que criar um bufferzinho na cabeça para lembrar que o que eu quero copiar foi a terceira coisa anterior que eu copiei. Feito isso, eu abro essa gavetinha, clico no que eu quero trazer para o texto que eu estou colando, arrasto e colo ali. Então esse jeito está funcionando bem. Quando eu lembro de usar, porque o atrito está sendo justamente nisso. Mas eu deixei o padrão ser a área de transferência e se eu quero, eu vou nos widgets, vou também na gaveta de apps, né, que eu deixo ali os apps, apps ou conteúdos ou pastas, se arrasta ali para cima, é tipo um Command C, um Command V, de um outro jeito. Você arrasta para lá para a gavetinha, aí você está usando, verdade, eu deixei na gaveta. Você clica ali embaixo e arrasta e traz para fora. Então é um outro jeito de implementar basicamente a mesma coisa que seria a área de transferência que eu tenho usado mais para texto. Mas é bem interessante. Eles falaram, isso aí é para quem tem o Bartender Pro, que custa $12 por ano, ou assina o Mega Lifetime, que é mais caro do que o normal, mas tem acesso a essas coisas também. Eles falaram, vai ter mais coisas nessa assinatura, conforme o tempo for passando. Não me falaram o que é, tô morto de curiosidade, mas vai ter mais coisa. E é legal que se você configurar para ficar integrado com o seu calendário, quando falta 10 minutos ou X minutos que você configura para uma reunião, por exemplo, aparece pequenininho ali no Note só. Reunião tal daqui a 10 minutos. Você já entra na reunião direto a partir de lá. Ele tem também integração com o Codex, com os agentes de IA, quando eles terminam de fazer uma tarefa, uma coisa assim, para aparecer ali também, a notificação menos intrusiva ali. Bem interessante. A gente deixa o link aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. Agora, falando também de IA, Felipe, pintou uma notícia que me deixou muito confuso na semana passada sobre como a OpenAI está se preparando para processar a Apple por conta da parceria entre integrar lá o ChatGPT e não só a carangueja, mas outras coisas, tipo o que tem lá no Image Playground, esse tipo de coisa. E a justificativa é que a OpenAI está frustrada porque a Apple não fez muita coisa, não fez o lado dela dessa integração. Teve um engenheiro não, uma fonte anônima da OpenAI que falou que enquanto a gente se esforçou aqui, a Apple não fez nenhum esforço do lado dela. Ficou meio... Do que você está falando? A pessoa não disse. Ou pelo menos na editorialização ali da matéria não saiu o que é. Mas o que eu consegui entender é que tem uma frustração grande porque a OpenAI esperava que esse acordo fosse mais benéfico para ela e que ela não está muito bem posicionada para converter usuários em clientes dela, apesar de dar para assinar, por exemplo, o ChatGPT direto da integração, basicamente. Mas apesar da frustração da OpenAI, eu não entendi exatamente ainda o que justificaria um processo. Fez sentido para você? Então, com base no que foi divulgado, realmente não faz muito sentido, porque é mencionada essa frustração, que talvez eles tinham uma expectativa de até, pelo que diz a matéria, de ter ganhado muito dinheiro através de ter a opção do usuário de iPhone assinar o ChatGPT dentro do ajustes do iOS e ter toda essa questão também da expectativa da Apple usar a OpenAI para mais coisas dentro do sistema. Mas, processar por expectativa é meio sem sentido. O que pode acontecer que talvez a gente não saiba
é que o contrato que eles tinham com a Apple talvez tivessem números, falassem de uma possibilidade de chegar em um número tal de usuários ou de assinaturas, e aí esse número não rolou e por isso a OpenAI quer processar a Apple. Mas ficou uma coisa meio estranha mesmo, né? Processar porque eles achavam que teria mais uso e não teve. Não sei se um processo assim iria para frente. Então pode ser que a gente ainda não saiba a história completa por trás desse acordo, que sempre foi um acordo meio estranho, que uma hora falava que a Apple não ia pagar nada, que era um acordo meio na amizade, os termos nunca ficaram muito claros. Até num primeiro momento, quando eu li a manchete, eu pensei, pô, deve ser porque a Apple tá se preparando para abrir para outras IAs, parece que vai rolar finalmente esse ano, né? Tem o acordo com o Gemini, com o Google, então pode ser que rolou ali tipo, pô, não era só a gente, mas até a matéria fala que não é por isso, não é por conta de exclusividade, que esse acordo nunca foi exclusivo, mas também não deixa claro exatamente o que rolou. Então eu penso que se tiver algo aí, pode ser que envolva algum número que foi discutido entre Apple e OpenAI que nunca se tornou público. É a única explicação para rolar essa ideia de que do nada eles são amigos, né? A OpenAI tá ali dentro, o ChatGPT tá dentro de vários. Porque, assim, pensando aqui dentro das possibilidades, tirando a carangueja super avançada, que isso eu acho que nunca seria do ChatGPT, seria com modelos da própria Apple, pelo menos com base no que foi anunciado lá em 2024. Tudo que a Apple prometeu que ia ter ChatGPT, tem. Porque você tem o ChatGPT como um fallback da carangueja, você tem o ChatGPT nos writing tools, quando você quer gerar texto, e agora que veio depois, você tem o ChatGPT também no Image Playgrounds para gerar imagens. Então, assim, o que exatamente eles queriam a mais? Que eu não entendi. Então, assim, tem essa matéria realmente falando que parece que lá dentro tá rolando um movimento da OpenAI que quer processar a Apple, mas para mim não ficou tão claro assim o motivo concreto para dar uma base para esse processo ir para frente. A única coisa que eu consigo pensar é justamente da Apple ter tirado o pé do acelerador de promover o recurso de Apple Intelligence e a OpenAI ter ficado vendida nessa jogada porque ela esperava essa exposição. Né? No fim é isso, a OpenAI caiu no conto mais antigo da história de quem quer se aproveitar de algum serviço. Não vou te pagar nada, essa sua exposição, pensa na exposição que você vai ter, né? Que exposição não paga a conta de ninguém, né? Todo mundo vai querer assinar. Exato, então acho que é meio por aí. Ela tirou o pé do acelerador, né? O OpenAI falou, pô, eu tô integrado, mas você não fala pra ninguém. E como é que as pessoas vão usar se você não fala que tem? A Apple falou, não posso, que tá me processando. Os clientes processando, é o Procon processando, é o OpenAI processando, tudo errado. Mas tem essa história, né? Foi o Mark Gurman que apurou isso lá da Bloomberg, mas teve as fontes da OpenAI. A gente sempre tem que pensar por que vazou, quem que vazou, né? Se foi diretoria, se foi equipe de engenharia, não dá pra saber. O que dá pra saber é que alguém muito bravo, ou 2 ou 3 pessoas muito bravas com isso, mas foi meio estranha. Essa história, claro, tem o lado da OpenAI da briga, né? Não tinha nada ali em relação à Apple. Enfim, né? Uma coisa que o Gurman também vazou, e isso foi bem discutido ao longo dessa última semana, eu queria entender do Felipe, são as coisas que a gente pode esperar, especialmente do iOS 27, quando o assunto é a carangueja, Liquid Glass e a câmera. Começando pela carangueja, ele fez um resumão do que a gente pode esperar. Então, as coisas que ele confirmou, quem confirma é a Apple, mas vamos lá, né? É que ela vai ter um aplicativo dela, que vai ser mais ou menos o esquema de ChatGPT, de Claude. Então você entra, tem um histórico das conversas, você fala ali, né, de forma síncrona por texto, com voz também, se você quiser, mas o ponto é que vai ter um histórico de conversas, o que é super útil para chatbots conversacionais, né? Outra coisa, ele falou que ela vai basicamente morar na Dynamic Island, vai ser a nova casinha dela, vai ser ali, com uma animação que lembra muito a estética do convite desse ano do WWDC, então aquelas aberrações cromáticas, distorçãozinha de cor nas bordas com o brilho, e que a interação vai se dar por meio de 2 comandos, basicamente. Pesquisa e pergunta. Tem o Search e tem o Ask, e vai ter o contexto tanto do que está na tela, e ela vai poder mexer entre aplicativos, ó o papo de agente de novo que a gente falou agora há pouquinho, né? Das regras da App Store. Então que essa reconstrução, com ela tendo acesso a todo o sistema, morando na Dynamic Island, e ele falou também de um gesto novo, que você vai arrastar de cima para baixo do meio ali do telefone, se na direita você traz a central de controle, na esquerda está as notificações, pelo meio você vai trazer essa interface de busca e pesquisa, e a partir de lá você expande com cards de resposta, e aí pula para dentro da carangueja. Então, é
uma nova reformulação dela, mas do ponto de experiência, para ficar mais fácil de usar durante e entre e por meio do sistema, ela como sei lá, descolada do que é o sistema mesmo, né? Seria um City OS rodando em cima do iOS por meio da Dynamic Island, que eu achei uma coisa interessante. E aí? É interessante essa descrição dele, da nova interface. Primeiro, tem todo aquele contexto que a gente já brincou aqui, que a Apple gastou um tempão mostrando o arco-íris, a nova interface da carangueja, e por fim das contas vão ter que jogar fora porque já queimou essa interface e agora vão ter que inventar outra para chamar atenção. Mas me empolga a ideia de usarem a Dynamic Island para isso, porque às vezes eu sinto que a Dynamic Island ela é um pouco, não esquecida, mas poderia ter mais coisas, poderiam ter mais ações que aproveitem a Dynamic Island. Eu entendo que parte disso pode ser porque ainda existem iPhones que não têm Dynamic Island, o 17E, por exemplo, então talvez eles tenham essa restrição de mover tudo para lá e ter que ficar pensando, aí como é que fica no iPhone que não tem, né? Então teria que fazer duas interfaces, é mais problema. O iPad mesmo não tem Dynamic Island, então talvez por isso que eles não aproveitem tanto. Assim, fico me perguntando, né? Tá, como é que vai ser a carangueja nova nos iPhones sem Dynamic Island, no iPad? Vamos ver. Mas me empolga essa interface descrita pelo Gurman. Mas uma coisa que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim é essa parte de você puxar para baixo para buscar. Por quê? Isso essencialmente hoje é o Spotlight. O que eu entendo pelo que o Gurman fala não vai mais ter Spotlight, vai ser carangueja, busca da carangueja. Uhum. E isso pode ser muito bom se os novos modelos da carangueja forem bons para buscar, e isso pode acabar com o Spotlight, que nas últimas versões já anda meio desastroso. Várias vezes eu uso a busca aqui e o resultado é nada. Não aparece nada, ou demora, ou aparece coisa que eu não queria. Então, assim, tem chances ou da Apple arrumar o Spotlight ou acabar com ele de vez, né? Mas, essencialmente, esse gesto hoje, quando você faz, você passa ali para baixo e ele já abre o teclado para você usar o Spotlight. Então, eu acho que ela vai trazer daí essa interface nova da carangueja quando você deslizar. E aí, dependendo do que você digitar, ele pode simplesmente só buscar resultados, ou se ele entender que é uma pergunta mais complexa, usa a carangueja e responde. Essa é a minha interpretação aí do que o Gurman falou. E tem a parte do chatbot, que daí ele fala que, dependendo ali do que você digitar, pode se iniciar uma conversa com a carangueja, e aí isso alinha com também aquele rumor de que a Apple está fazendo o aplicativo da carangueja. Daí você pode abrir o aplicativo e continuar, né, ter não só a conversa por lá, mas também ter um histórico. E a coluna do Gurman nesse fim de semana fala justamente sobre a questão da privacidade, que a Apple vai ter que ceder em algumas coisas, como por exemplo essa questão de ter um histórico, porque muitos usuários gostam de ChatGPT e afins, porque você tem um histórico, ele tem uma memória de coisas sobre você, de preferências suas, então é legal que tenha um histórico, mas a Apple deve oferecer uma opção para você ou nem ter esse histórico, se você quiser uma coisa mais privada, daí você tem as conversas e a carangueja já exclui elas logo depois que você terminou a conversa, ou você manter a conversa só por 30 dias, um ano, que são as opções que o Gurman citou. Então parece realmente que a Apple está trabalhando mesmo nessa reformulação da carangueja, não só em parte de interface, mas também em funcionalidades, e ainda a questão dos agentes, que essa foi do The Information. Eles comentaram que a Apple realmente vem tentando trabalhar ali em maneiras para integrar melhor agentes de IA dentro da App Store, que inclusive parece que vai ter uma categoria nova dentro da App Store, no iOS 27, voltada para os agentes de IA. E aí, o meu comentário final sobre todos esses rumores de caranguejo é que parece bom demais para ser verdade, igual parecia bom demais para ser verdade 2 anos atrás, né? Tipo, vai ter isso, vai ter aquilo. Aí vai chegar na Keynote e metade dessas coisas não vão estar na versão 27.0. Então, eu queria muito ver tudo isso já agora, mas conhecendo, né, tendo o nosso passado aqui como experiência, tudo que rolou nos últimos 2 anos, eu fico me perguntando se a gente vai ver tudo isso mesmo já no mês que vem. Não sei o que você acha, Marcos. Não. Ao longo do ciclo do iOS 27, é antes do iOS 28 com sorte. Então, eu acho que é por aí também. Vai ser anunciado, vai ser mostrado. Ano passado, a gente viu que a Apple ficou bem queimada com o ano retrasado e só anunciou coisas meio imediatas, né? Aí, conforme ela foi desenvolvendo coisas novas, foi aparecendo no iOS, no macOS, meio de surpresa. Ela anunciava
ponto a ponto, né, conforme ia aparecendo. Então, ela vai ficar, de novo, né, no risco de anunciar sem ter a certeza de que ela vai entregar no prazo, por isso ela não vai dar prazo. Eu acho que ela assim, gente, vai chegar later this year, the early spring, ela sempre coloca, né, in the next year, in the coming year, vai chegar não sei o quê, porque fica amplo de quando que vai chegar de verdade. Eu acho que vai ser bem mais por aí. Esse lance e assim, a gente viu já vazamentos de que na câmera, a gente vai falar de câmera a seguir, mas no aplicativo de câmera vai ter um botão da carangueja. E você, a partir do sistema, vai poder ou tirar foto, ou subir arquivo, ou subir imagem para perguntar e fazer pesquisa. Então é um pouquinho do que desde sempre dizem que a Apple queria fazer, que ia ser o Siri OS dentro do iOS. Ela é o ecossistema que permeia tudo, o ambiente que vai integrar com o macOS, com o iPad, a Samantha do Her, no fim das contas. Mas, bom, que a gente viu o que aconteceu no fim do filme, né? Que espero que não seja a mesma coisa. Então, eu tô olhando mais por aí, assim, né? Mas prazo, esquece. É só mostrar o que ela acha que ela vai conseguir entregar, assim como foi no WWDC 24, né? Mas sobre câmera, vamos falar então. De acordo com o Gurman também, vai ter uma reformulação completa do aplicativo de câmera para deixar ele mais próximo de um app profissional para quem quiser ter esse uso, que vai ter até uma coisa meio customizável e flexível e maleável de como você quer a interface, os botões que você quer. Ele até descreveu, na direita vai ter não sei o que, na esquerda... ok, o ponto macro, né, é só para ele mostrar que ele viu como é que é a interface, né? Mas o ponto macro é que vai ter essa flexibilidade para deixar os botões de ajustes, de exposição, se você usa exposição, se você não usa, tudo bem, né? Mas é uma volta atrás de como ele é hoje, que você tem foto e vídeo, aí você tem que adivinhar onde está o resto das coisas, se você arrastar, se você tocar, tá mais escondido. Eu nem vi tanta rejeição a esse aplicativo, que é curioso, né? Porque eu achei que ele ficou pior. Mas, de acordo com o Gurman, ele vai ser o aplicativo parrudão de câmera para quem queria uma coisa dessa direto no iOS. Né? Essa notícia me empolga muito e até penso se vai ter dedo do Sebastian DeWitt, que era o cara do Halide, a Apple contratou, teve toda aquela polêmica lá do Halide, que o outro processou, mas enfim, ele tá lá na Apple, então quem sabe a Apple contratou ele justamente para mexer com o aplicativo de câmera. O próprio Halide é bem customizável, você consegue, foi a primeira coisa que eu imaginei, foi o Halide, porque você consegue reordenar os elementos na tela do Halide, arrastar, tirar o que você não quer, então eu acho que querendo ou não, a Apple vai acabar seguindo um caminho meio Halide para essa customização. Me empolga porque eu gosto de câmera, gosto de personalizar, e o app câmera do iOS virou é quase um bloatware, né? Porque a Apple foi enfiando 1000 recursos, hoje tem modo retrato, tem modo cinema, tem botão não sei o que lá, tem flash, tem timer, tem estilo fotográfico, e é muita função dentro do app câmera que virou uma grande bagunça para quem precisa se encontrar ali. Boa parte dos usuários, né? O usuário comunzão, só abre lá, é foto, vídeo, acabou. Mas a gente que acaba usando mais funções, para você encontrar elas dentro do app câmera, dá um trabalho enorme, que tem a gavetinha que fica escondida, você tem que arrastar para cima. Então, seria muito legal ter um redesign para tornar o aplicativo mais intuitivo e também ter essa possibilidade de você organizar do seu jeito. Eu não uso a função de timer, mas eu uso a exposição. Então, troca de lugar. Acho que só isso já vai tornar o app câmera bem mais bacana para galera que gosta de uma personalização maior. E eu acharia muito legal se com isso eles incluíssem alguns controles manuais que hoje a gente depende de apps de terceiros para usar esses controles. Então, ajustar ISO, esse tipo de coisa seria muito legal ter ali também dentro do aplicativo câmera. Pelo que o Gurman diz, realmente parece que vai ser um grande redesign e eu espero que venha para o bem, porque eu realmente me perco um pouco em como que o app câmera ficou hoje. E aí tem esse modo carangueja que, pelo que ele descreveu, basicamente vai ser o Visual Search que já existe hoje, que você segura ali o controle de câmera na lateral, ele abre aquela tela para você tirar foto. Mas pela minha experiência com pessoas normais, ninguém sabe que o iPhone faz isso. Porque esses dias eu estava conversando com alguém, aí a pessoa falou, como é que eu uso o ChatGPT, ou sei lá, eu queria descobrir qual flor é essa. E eu falei, tá vendo esse botão do lado do seu iPhone? Você segura ele, aí você tira uma foto, ele vai te dizer o que é a pessoa... Nossa, isso aqui é um botão? Pois é, isso é um botão, cara. Então, tem essas duas... Vocês não sabem nem o que é câmera control, muito menos busca visual... Então, acho que também a Apple integrar isso dentro da câmera como um modo carangueja é muito mais fácil das pessoas saberem que o recurso existe e aí passar a usar ali dentro para você só clicar a foto e ele já mostrar o que
tá sendo identificado. Então, tem aí uns rumores bem interessantes quando o assunto é câmera. Pois é, para finalizar a trinca de rumores do que ele tinha vazado, Liquid Glass. De acordo com ele, a Apple vai fazer alguns ajustes de interface, não da Liquid Glassância dele, mas de tudo que veio junto, tipo esse problema de descobribilidade dos botões, o que é botão, o que não é, o que é interface, o que não é, especialmente a parte de pesquisa, né? Que o botão de pesquisa esconde a gaveta debaixo da navegação das abas, mas não em todos os apps, em alguns sim, em alguns não. Então, que vai ter esse tipo de ajuste fino para deixar a interface mais navegável, você saber o que é interface para poder navegar. A parte do aspecto do Liquid Glass, desde o começo não vi o caos que as pessoas viram. Eu, sim, tinha hora que tinha lá o texto branco embaixo do branco, você não conseguia ver, mas você mexia um pouquinho e você via, né? É estranho pensar que isso tinha que ser feito para você poder usar a interface e ver o que estava escrito, mas eu nunca vi o tamanho do problema que as pessoas viram, especialmente na internet, que é onde o pessoal gosta de ir para reclamar, né? Mas a parte de usabilidade, chamam de UX, né? Experiência de uso do usuário, você poder navegar, isso eu notei uma piora. E tem a parte do macOS que ele tem Liquid Glass pela metade, mas não ficou muito bom. Mas no caso do iOS, vai ter esse tipo de melhoria. É uma coisa que tem, durante o seu uso dia a dia, te chama a atenção por ser meio ruim ou não? Que bom que vai vir, mas estava acostumado? Como é que tá pra você? Eu espero que venham melhorias, porque em algumas partes do sistema eu ainda sinto que o negócio é meio cagado, né? Por exemplo, a questão, para quem usa os wallpapers do iMessage, dependendo da cor da mensagem, da cor do emoji que você manda, fica tudo misturado com o fundo, não dá para ver direito. Então, o próprio Gaiman fala que parece que a Apple vai dar uma refinada nessa parte de contrastes para melhorar a legibilidade. E a questão do UX eu concordo também que o Safari mesmo eu não uso aquele compacto, eu uso o que é no iPhone, o que mostra todos os botões, porque tinha aquela brincadeira que o Alan Dye gosta de esconder tudo embaixo dos 3 pontinhos, né? Tudo ficava super escondido. Então eu voltei, o que dava é telefone, o que dava eu voltava para a interface antiga, porque eu prefiro ter todos os botões ali na visualização. Essa parte da busca também ficou uma coisa super inconsistente, porque em alguns apps, como você falou, você clica na busca e ele esconde todo o resto, e aí em outros a Apple deixou a busca fixa ali, então, né, escolhe qual caminho você vai seguir. E parece que a Apple vai mesmo deixar a busca fixa sem esconder a gaveta. Então, não vai acabar o Liquid Glass, não é isso que vai acontecer, não é que a Apple já vai introduzir outra interface ou vai voltar atrás, mas tudo indica que eles vão fazer sim alguns refinamentos para deixar a interface mais polida, mais coesa. E até, né, no próprio macOS eu quero ver o que eles vão fazer, porque ali no macOS o negócio ficou muito... Não sei, quando eu olho pro macOS, tem janelas que você abre que parece um visual super antigo, aí do nada você tem vidro, em alguns lugares é um vidro meio pela metade. Então esse ano parece que a Apple vai tentar organizar mais, dar um tapa visual aí nas coisas para elas ficarem mais coesas entre todas as plataformas. Beleza. Claro que a gente quer ouvir de vocês também as impressões, como é que tá o uso de vocês do Liquid Glass e das notícias todas, nesse negócio da carangueja, da câmera também. Vocês podem em gigahertz.fm/feedback. Muito obrigado a todo mundo, mais uma vez, né? Que ajudou a gente, permitiu a gente, na verdade, a chegar aqui ao episódio número 200 do A Fonte. Então, para todo mundo que deixou uma avaliação alguma vez na vida, que recomendou para alguém uma vez na vida, muito obrigado de coração. E as notas, as notícias estão em gigahertz.fm/afonte/200 ou no seu player de podcast. E obrigado a você, Felipe, por há 200 episódios ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente por esses 200 episódios do A Fonte. E se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o Área de Transferência e o Área de Trabalho, apresento para a Alura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.